Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e quero ler alguns versículos da Palavra de Deus. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2, e depois mais um versículo ou 2. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Temos, porém, este tesouro, já é o versículo 7, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Pedro, este é o segredo. No início da reunião nós ouvimos a leitura de um salmo e eu fiquei me lembrando que eu já preguei muitas vezes sobre ele, o salmista Davi, dizendo: se eu fizer a minha cama no inferno, até ali Deus me vê. Os olhos de Deus estão sobre tudo. Mas esta expressão do salmista, se eu fizer, quer dizer que é possível fazer. E muita gente está fazendo a sua cama no inferno, mas perto de Deus há segurança. Os irmãos viram o versículo que li aqui? O apóstolo Paulo está falando sobre o ministério, o santo ministério. Ele diz que é um tesouro de Deus, mas é um tesouro que está guardado num vaso de barro. E o culto esta noite, aqui, é de agradecimento por isso, por um vaso de barro. Um vaso de barro. Mas onde está o valor do vaso de barro? Eu, quando tinha a incumbência de orientar os obreiros, às vezes oriento, mas assim a pedido de colegas, não mais com aquela responsabilidade total. Eu procuro fazer os obreiros se voltarem para uma grande realidade. Nós não somos mais importantes do que ninguém. Importante no vaso de barro é o tesouro que está dentro dele. Isto é que é importante. Os irmãos pensam que os ladrões invadem bancos é para roubar cofre. Não, cofre não vale nada. Cofre não vale nada. Cofre forte, eu vou fazer o que com cofre forte? Mas é o que está dentro dele. Ali é que estão os milhões. E Deus faz isto. E eu estive pensando, meu Deus, quanto vale um corpo humano? Eu escrevi um artigo que saiu aí na internet, foi até muito mal compreendido. Pensaram que eu tivesse escrito agora um dia desse para fazer mal ao pastor da igreja, qualquer coisa. Isso é tolice de pessoas que não têm o que fazer. Aquele artigo tem 40 anos. Eu escrevi a pedido de um grupo de pastores. Pastor, há um perigo muito grande rondando a nossa igreja. Então precisamos defender a nossa igreja. E eu escrevi aquele artigo para o Mensageiro da Paz. Tem quase 40 anos aquilo. E ultimamente, como eu percebi que aquele artigo foi mais ou menos uma mensagem profética, eu não sabia. Mas como eu percebi que a situação atual é aquilo que nós previmos,
Eu então publiquei novamente, agora depois de quase 40 anos. Eu tenho o original lá em casa, está amarelinho de velho, 40 anos. Mas eu disse, cuidado com a sociedade. A sociedade hoje está deturpada. Ela está anarquizada. Onde está o valor desse vaso de barro? Mas Paulo diz que o ministério da palavra é um tesouro valoroso, mas está num vaso de barro. Então eu estou agradecendo a Deus este vaso de barro que Deus me deu, pelo tesouro que Ele colocou aqui dentro, que é o conhecimento da sua palavra. E eu, irmãos, eu confesso, se for atraso, eu quero continuar atrasado. Eu fico com Jesus antigo, o Filho de Deus. Podem dizer que eu sou pregador de costumes. Podem dizer. Eu estou acostumado a servir a Deus. Olha, irmãos, há um perigo muito grande rondando a igreja do Senhor Jesus. A vontade de Satanás é que o povo de Deus seja igualzinho o povo aí fora, que não tem cabresto, não tem freio, não tem nada. Mas olha, é um povo escolhido. Nós somos tirados do mundo. As pessoas que aceitam a Jesus como Salvador são retiradas do mundo. E para nós termos uma ideia de como Jesus quer que nós sejamos no corpo, na alma e no espírito, quando Ele estava pressentindo a hora terrível da sua crucificação, Ele afastou-se e foi conversar com Deus. E entre as palavras que Ele dirigiu a Deus, Ele fez a oração sacerdotal, que foi a oração intercessória, orando pelos crentes daqueles dias e por aqueles que haviam de crer por intermédio deles, que somos nós também. Ele disse, eles não são do mundo, assim como eu não sou. Santifica-os na verdade. O novo evangelho e a tua verdade? Não, é a tua palavra, é a verdade. É isto, meus irmãos, que precisa ser pregado no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. Hoje, eu ainda li no jornal, hoje, parece que foi uma providência para eu falar com os irmãos aqui. A bispa de uma igreja evangélica nos Estados Unidos fez uma declaração que o homossexualismo não tem nada de pecado. Não há nada de pecaminoso na homossexualidade. Nós não temos nada com isso. Agora, não vamos, se quiser nos levar para a fogueira, que levem. Mas a Bíblia diz que é. E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ah, o senhor é ignorante. Amém. Ignorante com Deus é melhor do que ser inteligente com o diabo. Isto é muito sério. E o nosso ministério é importante, mas nós continuamos a ser vaso de barro. Vaso de barro. Mas temos que dar valor. E é por isso que eu estou agradecendo a Deus. Ó Deus, eu te agradeço este vaso de barro. Graças te dou. Pelo tesouro que tu colocaste dentro de mim. Eu te agradeço. E eu procuro mostrar aos meus filhos, sofram o que precisar sofrer, mas não vão para o inferno não, vão para o céu, vão para o céu, vão para o céu. Soframos o que for preciso sofrer. Muitos irmãos aqui não sabem, mas os 35 anos que eu passei em Volta Redonda, eu sofri algumas perseguições.
As autoridades não sabem, porque eu achei por bem não fazer. Eu orei pelos perseguidores. Minha casa foi apedrejada algumas vezes. Pedras enormes quebravam as vidraças da minha varanda, da janela do meu quarto. E eu sabia, falei, o homem não faz isso. São demônios que entram nos homens para fazer isso. E quantas vezes nós vemos, pelo ministério que Deus nos deu, nós vemos Deus pegar estas pessoas, estas que nos apedrejam, recebendo o perdão dos seus pecados. Isso é muito gratificante. É muito gratificante. Mas o mundo prende. Paulo diz aqui, ele fala sobre coisas vergonhosas. Coisas vergonhosas. Por quê? Porque há dentro das religiões coisas vergonhosas. E que permanecem. E que continuam. Porque as pessoas ficam vivendo de tradição. E tradição não leva ninguém ao céu. Não é a tradição dos homens. A tradição que eu recebi dos meus pais. É preciso ver que tipo de tradição. O apóstolo Paulo aconselhou os crentes a não desprezarem as tradições que receberam dos obreiros antigos, dos crentes experimentados. Se é atraso falar de tradição, Paulo foi o maior atrasado que já houve. Entre os pregadores, ele aconselhou os irmãos a não abandonar. O que é tradição? Tradição é a transmissão de fatos ou costumes sem prova autêntica. É transmissão verbal. Transmissão verbal. Os irmãos já leram no profeta Jeremias o que aconteceu com aqueles que serviam a Deus, os recabitas, né? Recabitas. Deus disse a Jeremias, ó Jeremias, o meu povo não me obedece, mas os recabitas, você vai fazer o seguinte, convida os recabitas para ir lá para o templo, põe lá uma mesa cheia de bebidas, de vinho, e manda os recabitas beber. O profeta Jeremias ficou assustado. Jeremias deve ter passado um apuro tremendo. Deus mandar ele fazer isso, mas ele fez. E espalhou o cálice em cima das mesas, encheu de vinho, chamou os recabitas e disse, bebei vinho, meus irmãos. Eles disseram, nós não bebemos vinho. Nossos pais nos ensinaram que não se deve beber vinho. Deus disse, está vendo, Jeremias? O meu povo não me obedece, mas os recabitas estão obedecendo os pais deles. E Deus disse, enquanto houver mundo, eu estarei ouvindo a oração de qualquer recabita. Até hoje Deus está ouvindo os recabitas, porque não se curvaram diante do modernismo daquela época, diante das patifarias que rolavam no mundo antigo. Eles se conservaram limpos. Então nós, não é somente nós os obreiros, mas todos os irmãos precisam ter muito cuidado com os seus corpos. O corpo do crente não é feira de Satanás. Não. Satanás quer vender os seus produtos, vai lá para o inferno, vai vender lá. O corpo de crente não serve para isso, não é para isso. Os irmãos não levem a mal, não, eu continuo atrasado. Glória a Jesus. Mas vou entrar no céu assim, em nome de Jesus. Nós precisamos dar valor. O nosso corpo, a Bíblia diz que é o templo do Espírito Santo. Irmãos, que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Deus abençoe os irmãos. E vamos levar muito a sério isso. Cuidado com o vaso de barro.